o Sadi estava falando que vocês, já nos anos 70, já despertaram, né, para a música, para o rock and roll e tal. Vocês são um pouco mais velhos do que eu. Eu tô com 54. Quando eu era adolescente, vocês jovenzinhos, a diferença era gigantesca. Hoje em dia, nem tanto. Mas o que eu quero dizer é assim, óbvio que vocês foram influenciados pelos artistas ali dos anos 70 e tal, por esse movimento punk, pós-punk, new wave, né, o rock inglês e tudo. Mas quando estava surgindo essa cena forte, já nos anos 80, né, principalmente em 85, após o Rock in Rio, que as gravadoras, eu acho que perderam o medo de apostar nos grupos de rock and roll, né? Falaram, não, tem um filão, tem um público consumidor, vamos investir. Vocês se sentiram influenciados também por essas bandas brasileiras? Claro, certamente. Quando a gente decidiu, nós três a gente estudava, fazia faculdade, né? O Sadi fazia engenharia química, que ele veio a terminar, até eu fazia arquitetura na URGS e o Tedi fazia engenharia civil na PUC. E era uma época em que realmente tu abandonar uma faculdade para se tornar músico era uma coisa que assustava bastante a família, né? A família ficava... Mas eu acho que parecia fazer sentido investir num projeto desses, justamente por causa dessa efervescência em volta, assim, sabe? Era Paralamas, era Brits, era Ultraje, era uma série de bandas surgindo, assim, no Brasil inteiro, né? Capital, etc. E tinha muito público essas bandas. A gente foi assistir show dos Paralamas, assim, com milhares de pessoas, sabe? Então, não parecia uma coisa tão maluca, né? Sim, abandonar uma faculdade para fazer uma banda de rock, assim. E aí eu acho que foi uma coisa que realmente nos incentivou bastante. Vários desses artistas viraram grandes influências, inclusive no começo da composição, né? Porque esse negócio de compor uma letra e colocar em cima de uma sonoridade de rock and roll era uma coisa que estava sendo experimentada ainda na época. Cada banda tinha a sua linguagem, né? O Nenhum tinha uma música um pouco mais cerebral, assim, não, né? E isso aí foi, digamos, um momento de muitas descobertas. As influências eram grandes, a gente começou muito inspirado em Paralamas, em Legião. Carlos, só um momento. Eu acho que a bateria do seu celular está descarregando. O seu áudio miou agora o finalzinho. Se você puder botar para carregar, eu acho que resolve isso. A gente não escutou o final da sua fala. Enquanto isso, passa a bola para o Sadi. Então, uma outra característica, comparando bandas, a gente viu que aí, anos 2000, na segunda metade principalmente, já da primeira década, as bandas todas tinham uma referência muito forte. Ao passo que nos anos 80 as bandas vieram trazer coisas novas. Então, por exemplo, a gente citou bandas nacionais, mas se a gente voltar para Porto Alegre, né, do final dos anos 80, e o disco Rock Grande do Sul, vai ter bandas como Engenheiros do Havaí, totalmente diferente do Garotos da Rua, totalmente diferente do Replicantes, totalmente diferente do The Fala. Então, se criava uma palheta muito rica em termos de influências e de trazer as coisas. Então, claro, a gente viu Paralamas trazer uma brasilidade muito forte, isso aí impactou muito a gente, a verve poética do Renato Russo e do Cazuza, né, referenciavam os grandes poetas da MPB, né, que a gente aprendeu a ouvir. Então, não era uma música fugaz, ela tinha uma coisa desafiadora. Como eu falei, a nossa ótica aqui do Sul era diferente da ótica de quem estava em Brasília, de quem estava em São Paulo, Rio, Bahia e depois um pouco Minas Gerais, né? Minas já tinha contribuído muito com o Clube da Esquina, do qual somos fãs confessos, né? Até muito triste com o estado de saúde do Lô, né? Que está passando um período difícil. Mas é isso, eu acho que eu me lembro, quando a gente estava ensaiando, antes de fazer o primeiro show, e a data que a gente fala de 39 anos, de outubro de 86, é do primeiro show, a gente já ensaiava antes, é claro,
né? Então, já estamos quarentando tranquilamente. Sim. Mas a gente falava pro pessoal dos bares, olha, a gente não vai tocar cover. Nem se falava cover, se falava música de outras bandas, né? A gente vai tocar composições próprias, talvez 1 ou 2. E aí só tocava em bar de amigo. Mas era isso, aqui todo mundo tinha esse culhão de fazer, compor e tocar suas canções, né? Mesmo que isso demorasse um pouco mais a ter reconhecimento. Mas isso é ótimo, porque ajudava a formar público, né? E tanto o Carlos quanto vocês tocaram num assunto que eu acho que pouco se vê hoje em dia, a originalidade no som. Você começava a ouvir os primeiros acordes de uma música do RPM, do Lulu Santos, do Nenhum de Nós, dos Engenheiros, você já conseguia identificar, sabe? Pela sonoridade mesmo, pelo arranjo e tudo. Hoje em dia eu vejo tudo muito pasteurizado, tudo muito igual. A música, tudo bem, parece um tiozão falando, né? Mas os jovens cantam geralmente com o mesmo timbre, com a mesma respiração e tudo. E eu não consigo ver uma originalidade. E a gente está falando de artistas como vocês que tiveram as mesmas influências que a gente acabou de falar agora, do rock dos anos 60, dos anos 70, pessoal do Clube da Esquina, Rita Lee, Tutti Frutti, enfim. E cada um tem um som distinto. Você deu o exemplo perfeito do Rock Grande do Sul. Uma banda não tem nada a ver com a outra ali. Nada, nada. Sabe? E todas eram boas, né? Isso eu sinto muita falta hoje. Carlos, a sua última fala ali, se você puder repetir para a gente, porque a gente não conseguiu te ouvir. O finalzinho só. Finalzinho. Não, tá ruim. Pois é, engraçado. Teu áudio tá bem... Não é nem do Pato Donald a voz, é Pato Donald rouco. Como é que é o ditado, Sadi? Casa de ferreiro, espeto de pau, é isso? Não, tranquilo, Carlão.